Olá a todos, acadêmicos do curso de Turismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, disciplina de Teoria Geral do Turismo. Sejam bem-vindos a mais um encontro. E antes de darmos início na nossa fala de hoje, eu quero frisar para vocês que na próxima quinta-feira, dia 30, será a nossa avaliação oficial, que valerá 8 pontos. Eu peço que vocês continuem estudando a matéria e assistindo às videoaulas. Já conversei com o representante, líder da turma de vocês, e ele ficou de verificar uma melhor data e melhor momento para a gente fazer uma aula ao vivo de revisão e tira dúvidas. Eu pretendo fazer essa aula entre segunda e terça-feira que vem, para que vocês possam ter tempo de estudar um pouco mais. Nós fazemos uma revisão do assunto e depois dessa revisão nós colocamos todas as dúvidas e discutimos as mesmas. Vai ser nessa aula da revisão que eu vou tratar especificamente de como vai ser a prova, mas a priori, pelo menos durante o dia 30 todo, essa prova estará disponível para ser respondida por vocês. Ela vai ser uma prova online e caso ela tenha questões objetivas de múltipla escolha, de fazer o X na questão correta, eu já informo vocês que vai valer apenas uma tentativa. Se o aluno erra e depois tenta arrumar, ele não vai conseguir. Então, vai ser como uma prova em sala de aula que vocês vão poder fazer desde a casa de vocês ou do espaço que vocês tiverem o acesso à internet, ao ambiente virtual. Eu me coloco à disposição, mas trataremos com maiores detalhes sobre a prova nessa aula de revisão ao vivo que a gente vai fazer a semana que vem, 2, 3 dias antes da nossa prova. Bem, pessoal, nos 2 últimos encontros, nós demos início à apresentação das modalidades de turismo, das formas de turismo, e hoje a gente vai tratar dos tipos de turismo. Não necessariamente nessa ordem, porque no primeiro momento foram apresentadas as modalidades, a gente falou um pouco sobre turismo interno, turismo externo, turismo receptivo, turismo intermediário, turismo quantitativo. Quando tratamos das modalidades, nós abrimos uma janela porque surgiram uma série de conceitos e ações que acontecem no turismo que eu fiz questão de destacar. Então, nós falamos um pouco sobre conexões, sobre escalas técnicas, sobre hubs, sobre stops, sobre surface, que foram terminologias muito típicas do agenciamento de viagem, mas que acabaram surgindo no momento em que nós tratamos do turismo intermediário. No segundo momento, nós tratamos as formas de turismo, né? Então, aquilo que diz respeito à sistematização ou à organização da atividade. E pudemos falar sobre o turismo individual, e o turismo individual a gente frisou que ele pode ser aquele feito por uma pessoa, embora eu tenha pedido que a gente não que a gente não se prendesse muito nessa questão do individual como sendo uma pessoa, mas do individual como aquele faça você mesmo. O turismo individual, acima de tudo, é aquele em que a pessoa ou as pessoas programam suas viagens
sem grandes intermediações ou sem qualquer intermediação de uma agência de turismo. A pessoa organiza tudo da casa dela, via sites de consulta, de compra, e se ela em algum momento precisar da agência, vai ser simplesmente para já dizer o que ela quer, porque ela já programou todo o seu roteiro e a sua viagem por conta. É uma modalidade hoje que tem sido bastante incentivada. Eu, particularmente, como pessoa, gosto muito de organizar os meus roteiros. Eu acho que já faz parte da viagem, mas eu não abro mão das empresas e das organizações, porque no momento de precisão, de cancelamento ou de alteração, quando se faz por via de um profissional do turismo, de uma agência de turismo, você tem essa pessoa para resolver os seus problemas. E quando você faz tudo por conta pela internet, no momento como o que vivenciamos agora, de fechamento de aeroportos e fronteiras, você acaba que não tem muito, tendo muito a quem recorrer, se não tentar amenizar e resolver os problemas por conta. Diferentemente, o turismo organizado é aquele em que se atribui à agência de turismo toda a responsabilidade da montagem dos serviços, do pacote, do roteiro, e isso tudo é expresso em cláusulas contratuais, e ele vai muito ao encontro dessas pessoas de classe média alta, classe média, que começa a viajar ou que começou a viajar nos últimos anos e até por conta da inexperiência se aproveita dessas dessas promoções, dessas ofertas das grandes operadoras de turismo, que já vende sempre o roteirozinho completo, o aéreo ida e volta, as noites de hospedagem, o traslado aeroporto-hotel, hotel-aeroporto, que a gente informou na última aula que isso é denominado no turismo de transfer in e transfer out, o aluguel de carro e assim sucessivamente. Então, enquanto individual a pessoa faz por conta, o organizado, as pessoas se apropriam da prestação do serviço das agências de viagem. Falamos um pouquinho sobre turismo social, que ele é tido por alguns até como uma utopia, porque turismo social diz respeito, em uma das visões, a oferecer a experiência turística pelo menor valor possível, ou até mesmo sem qualquer custo. E nessa perspectiva do menor valor possível, nós temos mundialmente inúmeras instituições, e no Brasil a gente pode mencionar o SESC. O SESC tem uma infinidade de atividades e viagens e até mesmo hotéis com valores diferenciados e acessíveis para os interessados. E a gente mencionou que existe uma outra vertente para esse turismo social, que diz respeito a, a um trabalho que é desenvolvido a pequenas comunidades que a priori foram rechaçadas, deixadas de lado, porque o turismo se instalou naquela localidade e essa comunidade, pela sua simplicidade, nada tinha a oferecer para o turismo, que é uma visão errada, e aí esses profissionais vão até essas comunidades para valorizar os saberes e a cultura que eles têm, explicando que aquela simplicidade é também um interesse, é também uma potencialidade turística. E aí esses profissionais, antropólogos, sociólogos, psicólogos, turismólogos, conseguem resgatar essa comunidade para que numa escala menor ela consiga se beneficiar do turismo sem perder a sua identidade, sem deixar de atuar com aquilo que ela sempre atuou até então.
Então, o turismo entra como mais uma forma de ganho e não de geração de impactos negativos, né? Mais para frente vocês vão ouvir um pouco expressões como desenvolvimento local, turismo de base comunitária, e tem a ver um pouco com isso que eu mencionei para vocês. E aí dissemos nessa organização, nessa sistematização da atividade turística, que o ato de fazer turismo ele pode ensejar da pessoa ir a um destino, se hospedar só nesse destino e conhecer os atrativos só desse destino. A pessoa pode ir para um destino, se hospedar nesse destino, mas conhecer atrativos que pertencem a outros destinos, outras cidades. Ou a pessoa pode ir ficando em vários destinos numa única viagem. E é isso que define ou diferencia esse turismo intensivo, turismo extensivo e o turismo itinerante. O turismo intensivo, eu vou para uma cidade, me hospedo nessa cidade, só visito os atrativos desta cidade. O turismo extensivo, eu vou para uma cidade, me hospedo nessa cidade, mas visito atrativos tanto da cidade como de cidades vizinhas. E o turismo itinerante é quando eu vou ficando em várias cidades e aproveitando o que elas têm para me oferecer numa única viagem, né? E toda essa sistematização ela pode ser livre ou dirigida. Livre é quando eu vou quando eu quero, dirigida eu vou quando existe disponibilidade. Esse dirigido é muito comum das colônias de férias ou de um sistema que alguns de vocês talvez já tenham ouvido, que é o Candeias, em que você paga uma carta anualmente para ter direito a uma semana naquele empreendimento, naquele hotel, que a gente chama de tempo dividido, time sharing. Falaremos mais sobre isso na nossa disciplina de hotelaria no terceiro semestre do curso, comigo também, né? E tudo isso pode acontecer com estadas no que a gente chama de empreendimentos hoteleiros. Os empreendimentos hoteleiros, de acordo com a Matriz Classificatória de Hotelaria Nacional de 2011, ela considera como empreendimentos hoteleiros os hotéis, as pousadas, os flats, os hotéis históricos, os hotéis fazenda, os resorts e algo que se denomina por bed and breakfast, cama e café, que tem um pouco de uma característica de pousada. E os empreendimentos extra-hoteleiros dizem respeito ao resto: camps, albergues ou hostel, motéis e assim sucessivamente, casas de aluguel, casas de veraneio, etc. Isso pode acontecer quando não acontece no meio hoteleiro, pode acontecer numa casa que eu aluguei ou numa casa que seja minha em outra localidade que a gente chama de residência secundária. Pois bem, tratadas as modalidades de turismo, tratadas as formas de turismo, nós entramos hoje, pessoal, no que a gente denomina de tipos de turismo. E eu confesso para vocês que tratar de tipos de turismo, hoje mais do que nunca, não é uma tarefa tão fácil. E eu explico o porquê. Tratar de tipos de turismo não é uma tarefa fácil, no sentido de que a gente vive num momento globalizado em que as informações elas são muito rápidas, todo mundo tem acesso a muita informação e esse acesso à informação faz com que nós, enquanto indivíduos, nos moldemos e vamos criando nossas personalidades e vamos nos diferindo uns dos outros,
né? E aí é de acordo com a motivação da pessoa que ela vai ter vontade de fazer um determinado tipo de turismo. É a relação oferta e demanda. E como são muitas as motivações, são muitos os tipos de turismo que existem. E cada dia surge um novo tipo de turismo, né? Então, tratar de tipo de turismo não é um conceito pronto, fechado, estanque. O que eu digo hoje, amanhã já pode ser diferente. E quando eu discuto isso em aula, eu trago inclusive algumas coisas mais antigas em que a gente chega a questionar, não criticar o autor, porque o autor não fez o conceito de forma errada, mas o conceito talvez hoje já não vista a realidade da mesma forma que vestia quando ele foi instituído. Eu gosto de falar que tipos de turismo é como um catálogo de cor de tintas. Antigamente nós tínhamos as cores primárias, as secundárias e as terciárias. Hoje, se você for numa loja de tinta, você tem mais de 1000 possibilidades de tintas com nomes que são distintos. Inclusive, a mesma cor em empresas diferentes, ela pode ter nomes diferentes. E a mesma coisa é com tipologia do turismo, né? Pode se atribuir um dado tipo de turismo aqui, que em outra localidade é a mesma coisa, só que com uma nomenclatura, né? Então, existe uma diversidade de tipos de turismo, sim. Isso pelo fato de que as condições de educação hoje são diferentes da de 10, 20, 30 anos e diferentes do que vai ser amanhã. As pessoas estão cada vez mais informadas. As pessoas que trabalham acabam tendo um nível social diferenciado e a questão, a possibilidade da viagem deixa de ser um sonho e passa a se tornar realidade. A própria questão da faixa etária dos praticantes, dos participantes. Existem estratos, níveis de faixa etária que acabam gerando um perfil muito parecido entre as pessoas. Enquanto o jovem é mais ativo, um idoso ele tem uma necessidade maior, por exemplo, de tranquilidade, de descanso. As oportunidades e as necessidades, as oportunidades que se apresentam no mundo e as necessidades das pessoas, elas são ricas e são diferentes. E a própria característica das localidades turísticas também fazem com que algumas tipologias de turismo se encaixem melhor naquela localidade do que em outras. Hoje nós trabalharemos conceitos generalistas de tipos de turismo. Enfatizo, na nossa primeira avaliação, semana que vem, só vai cair modalidades e formas de turismo. Não vai cair tipos de turismo. Então, para a prova semana que vem, é até a última aula, não essa aula de hoje. E a gente, a priori, vai tratar dos tipos gerais de turismo, e num segundo momento, a gente vai tratar de tipos de turismo em áreas naturais, os tipos de turismo que acontecem em meio à natureza. Então, por que da complexidade ou da dificuldade de se definir os tipos de turismo? Primeiro, a motivação dos turistas. Cada pessoa é motivado a algo por um fim. Tem quem vai a um lugar porque se interessa pela cultura, mas tem quem vai ao mesmo lugar e o interesse foi gerado por um status para tirar foto e postar numa rede social ou inúmeras outras possibilidades. E as questões econômicas, elas também influenciam muito nos tipos de turismo. As questões administrativas e empresariais do próprio local turístico, que às vezes tem um bom trabalho de marketing e de divulgação daquele destino
e que faz com que mais pessoas se dirijam até esse destino ou queiram ir a esse destino. O primeiro autor que eu apresento para vocês, que tratou dos tipos de turismo em 2006, é o Andrade. O Andrade traz algumas definições ou algumas tipologias de tipo de turismo e que hoje podem até ser questionadas, mas a gente tem que entender que de 2006 a 2020 são 14 anos e que para aquela época, né, em que o turismo era tão recente como área de estudo, lembrando que o turismo no Brasil como área de estudo é da década de 70, então naquela época cabia, sim, tratar de alguns tipos de turismo. E o primeiro deles é denominado turismo de férias. E esse turismo de férias, ele se divide em turismo de balneário, turismo de montanha e turismo de repouso. O Andrade denomina turismo de férias como um resultado do tempo de trabalho. Se eu trabalho, eu tenho direito a uma remuneração que vai me permitir viajar e eu vou ter um direito de descanso num determinado período do ano em que eu possa viajar. E essa viagem que é feita por quem trabalha, geralmente ela é feita como uma fuga do caos da realidade. A pessoa, ela quer ter momentos de lazer, de prazer ou mesmo de ócio, não fazer muita coisa, mas simplesmente descansar. Esse turismo de lazer para ele pode ser feito espontaneamente ou uma exigência, né? Quando me obrigam a fazer, e é um bônus oferecido para que eu possa me recompor das atividades turísticas. E aí, ao explicar as divisões do turismo de férias, o turismo de balneário, o turismo de montanha e o turismo de repouso, eu vejo que hoje o turismo de balneário, o turismo de montanha podem ser considerados tipos de turismo. Mas turismo de férias talvez hoje não seja compreendido como tipo, mas como uma condição. Né? Eu estou de férias, em estando de férias, eu escolho fazer o tipo de turismo que eu quero. E também não necessariamente ficar preso ao balneário, à montanha ou ao repouso. Porque eu posso, estando de férias, ir fazer um negócio, turismo de negócios. Eu posso ir resolver uma questão de saúde num outro país. E se está havendo deslocamento, hospedagem, eu estou fazendo um turismo de saúde. Então, o Andrade definiu que uma das tipologias era turismo de férias e que essa se subdividia em turismo de balneário, turismo montanhês e turismo de repouso, mas hoje, como pesquisador da área, eu vejo que é ok dizer que turismo de balneário e turismo de montanha sejam tipologias de turismo, mas as férias são muito mais uma condição de vida do que propriamente um tipo. Explicado isso, a gente vai falar sobre cada uma das tipologias em que esse turismo de férias, segundo Andrade, se subdivide. E o turismo de balneário é um turismo que a gente talvez encontre com outros nomes. Né? A gente tem que entender que a balneabilidade diz respeito à água, então rio, praia, lagoa, piscinas, banhos termais, termas, tudo isso tem relação com o turismo de balneário. E esse turismo de balneário, quando diz respeito à praia especificamente, a gente já vai ver que o turismo tem chamado bastante de turismo de sol e mar, que é um nome bem internacional
dessa tipologia, né? Mas turismo de sol e mar é um turismo balneário, só que especificamente na praia. E essa questão da água, ela tem uma forte relação com o homem, né? A água é um elemento vital e quando a gente começa a estudar o turismo, que nós vimos aqueles momentos históricos, proto-turismo, viagens obrigatórias, antecedentes do turismo moderno, turismo contemporâneo. A gente já viu que lá no proto-turismo, quando nem existiam os meios de transporte, os deslocamentos eram feitos pela água. As pessoas, quando tinham problemas de saúde, elas buscavam a água. As religiões utilizam a água como um forte elemento. E por isso que um dos primeiros atrativos turísticos que nós vimos lá atrás eram as casas de banho, né? E a gente hoje usa um nome muito comum que é spa. Spa nada mais é do que salute per aqua, a saúde pela água. Então, de acordo com Andrade, o turismo de balneário é um tipo do turismo que está dentro do turismo de férias, mas eu convido a vocês a não se prenderem a estar dentro do turismo de férias, saibam o que é turismo balneário, porque turismo de férias é muito mais uma condição do que um tipo. E ele vai compreender a água como um elemento vital para o ser humano. Essa água pode ser natural ou artificial, então as piscinas, as casas de banho, muitas vezes criam espaços para encher de água para que isso seja atrativo. Existem fases distintas, né, da questão do acesso à água, e nós temos uma questão muito importante: tem muitos estudos relacionados a esse tipo de turismo, de balneário ou turismo de sol e mar, quando a gente está tratando especificamente da água da praia. É a utilização desenfreada e não planejada. As praias e os rios talvez representem, em especial as praias, um dos lugares mais democráticos para prática de turismo. Diferentemente de um parque temático que eu vou ter que pagar um ingresso para entrar. Na praia entra qualquer um. Teoricamente, a praia e um rio não tem dono, ela pertence à federação. O que acontece, por exemplo, em Bonito, é que donos de atrativos, essas pessoas têm a propriedade de uma fazenda e o rio passa dentro dessa fazenda. Então, esse empresário cobra o ingresso para propiciar o passeio no rio para esse cliente. Mas o rio é público, ou seja, se eu conseguir por algum outro canto entrar no rio e nadar na frente, dentro do rio, mas dentro da fazenda dele, ele não vai poder fazer nada, porque eu estou num rio que é um bem da União, é pertencente ao Brasil e não pertencente a uma pessoa. E a mesma coisa a praia. A praia, embora seja pública, a gente sabe, por exemplo, numa cidade como Cancún, que muitos hotéis que estão construídos na beira da areia se acham donos e não querem que circule pessoas que não sejam hóspedes na frente. Inclusive, falam até que o hotel tem praia privativa, mas isso não é uma verdade, né? A praia, ela é um bem aí da União. Ainda que eu fosse dono de uma ilha, eu sou dono da ilha, mas eu não posso impedir que pessoas nadem em volta da ilha, não é?
Então, por isso que é tão convidativo, é tão democrático, porque não custa, e por isso que a gente tem uma utilização massificada que gera inúmeros problemas. Né? Basta a gente enxergar uma praia como Copacabana no dia seguinte da virada do ano. Né, junto à questão da liberdade de acesso e da falta de conscientização do brasileiro, e a gente encontra um lixão na praia no dia seguinte. Eu já dei um exemplo até de Balneário Camboriú, que é uma cidade em Santa Catarina de 150 mil habitantes, que no fim do ano recebe 2 milhões de turistas, que quer ir à praia, e de tanta gente que quer ir à praia e que se hospeda nessa cidade, o sistema de energia elétrica não dá conta, o sistema de saneamento básico não dá conta e começa a liberar dejetos no mar e a água fica inapropriada para banho ou gera inúmeras doenças às pessoas. Né? Mas é um tipo de turismo, o turismo de balneário. O turismo montanhês é um turismo voltado às montanhas. A gente vai encontrar uma uma alteraçãozinha de conceito, mas é comum a gente ouvir também turismo de inverno ou turismo de esqui. Existem grupos que viajam especificamente para as práticas de inverno, e a gente chama isso de turismo de inverno. Mas ele traz algumas coisas interessantes e curiosas ao tratar desse turismo de montanha, esse turismo montanhês. Até porque ir à montanha não necessariamente é ir à neve ou ao inverno. Ele diz que é uma tipologia de turismo. Existem pessoas que são fascinadas pela montanha, justamente porque a montanha ela demonstra algo que é difícil de se atingir, e aqueles que conseguem atingir acabam tendo direito ao benefício que só lá de cima se consegue, ou só lá em cima se consegue. Então a montanha como uma barreira, como algo inatingível, faz com que ela seja de certa forma até mística e que gere uma espécie de sedução às pessoas. Né? E a gente percebe mundialmente, analisando a geografia e a topografia dos lugares, em que as cidades ou as vilas que estão localizadas em montanha, elas têm características muito distintas. As casas são diferentes porque por ser mais frio pode nevar e traz então a arquitetura traz um charme no telhado. Por ser mais frio a comida é mais rica, mais forte ou mais composta em maior número de caldos do que propriamente uma comida seca, né? E se a gente pensar em destinos turísticos de montanha, a gente vai perceber que ele acaba tendo um público específico. Essa questão da distância, do inatingível, da barreira, faz com que as localidades turísticas de montanha elas sejam mais caras. Né? Então, nós temos na Europa inúmeras delas, e quando a gente olha para o Brasil e pensa em Gramado, Canela, na Serra Gaúcha, Campos do Jordão, em São Paulo, algumas cidades na Serra Capixaba ou na Serra Fluminense, Petrópolis, são cidades que, por conta dessa característica montanhesca, elas têm um modo de vida diferenciado e que desenvolve um turismo voltado a um público com melhor situação econômica, digamos assim. Né? Mas o turismo de montanha é um tipo, é um turismo que acontece em espaços denominados montanha.
que é diferente do espaço de sol e mar da praia, do balneário. E ainda o Andrade coloca o turismo de repouso como uma tipologia que faz parte de um turismo de férias. Eu já mencionei para vocês que talvez hoje não vale a pena a gente considerar turismo de férias um tipo, mas é muito mais uma condição, porque nas minhas férias eu posso fazer qualquer tipo de turismo. Falei para vocês que é importante entender o turismo de balneário como um tipo, o turismo de montanha como outro tipo. E mais uma vez, turismo de repouso hoje talvez seja questionável como uma tipologia. Eu posso fazer repouso estando na praia, se eu quiser. Eu posso fazer repouso estando na montanha, se eu quiser. Eu posso fazer repouso se eu estiver num congresso. Eu posso fazer repouso se eu estiver visitando uma cidade histórica. Então, o repouso também é muito mais uma condição do que um tipo, né? Então, foi dito que turismo de férias se divide em montanha, balneário e repouso, mas talvez valha a pena entendermos agora o turismo de férias como uma condição, o repouso como uma condição, mas entender o turismo balneário e o turismo de montanha como tipologia. O Andrade traz ainda um outro tipo de turismo, que é chamado de turismo cultural. E quando ele traz as considerações sobre turismo cultural, ele se foca muito nessa condição humana de querer aprender, de ter acesso a coisas novas, de ter algum tipo de aprendizagem. E ele fala que esse turismo cultural depende muito mais do turista do que do núcleo que vai receber esse turista. O turista que decide ir para lá e vai para lá, e não necessariamente ele é chamado e seduzido pelo destino em si, diferentemente de outros. A gente talvez nem tenha vontade de ir para Cancún, mas as fotos de Cancún estão a todo tempo na mídia e faz com que a gente comece a querer ir para Cancún. E ele diz que o turismo cultural é diferente. As pessoas vão pelo interesse delas. E quando o Andrade explica turismo cultural, ele diz que esse turismo cultural pode estar subdividido em científico ou em congressos e convenções. Congressos e convenções é claro para a gente. Eu estou indo participar de evento, adquirir conhecimento, desenvolver um networking, que é ir para criar contatos com outras pessoas. Ele diz que isso é um turismo cultural, participação de congressos e convenções. E a gente vai ver hoje que na atualidade a gente chama isso de turismo de eventos e não necessariamente de turismo cultural. Então essa dinâmica de ir moldando as coisas. E ele também diz que o turismo cultural se divide em turismo científico. Pessoas que viajam para fins científicos, fins de pesquisa, de estudo. Elas viajam em grupos ou individualmente e elas nem fazem questão de uma estrutura de hotel, de transporte, se tiver que dormir em barraca no meio do mato. Não é? A gente tem. Isso acontece bastante, que a gente percebe movimentações de estudiosos que fazem turismo porque precisam se embrenhar na Amazônia para estudar as plantas, os animais, e não deixam de fazer turismo porque está havendo deslocamento, está havendo
estada numa localidade e assim por diante. Então, o Andrade, ele apresenta o que é turismo cultural, atrelando esse turismo cultural à aprendizagem, e ele divide esse turismo cultural em científico, ou congressos e convenções. Mas a gente já viu que congressos e convenções hoje pode ser chamado de turismo de eventos, e a gente tem que ir mais além. Hoje, a expressão turismo cultural, ela tem sido muito ligada às pessoas que viajam pelo interesse de cultura. E a cultura, ela diz respeito às representações materiais e imateriais. Representações materiais, as casas da localidade. Então, por que a gente quer visitar tanto o Pelourinho em Salvador? Porque aquelas construções, elas nada mais são do que uma cultura material. Tem uma relevância histórica aquele local. Então, existem pessoas que viajam para as localidades pelo significado histórico que aquela localidade tem. Ah, eu quero ir muito para o Egito. Eu estou indo atrás de quê no Egito? Atrás de cultura, de história. E também existe o que a gente chama de cultura imaterial, as tradições, os saberes, os fazeres das localidades. E essa cultura imaterial, a gente tem acesso a ela por meio de música, de dança, de comida. O que o carnaval é? As pessoas que vão ao carnaval, elas vão porque elas têm interesse por aquela cultura imaterial que é representada numa via Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, por exemplo. Então vejam que o que o Andrade definiu como turismo cultural em 2006 está corretíssimo, mas que hoje o turismo cultural, essa expressão, está muito ligada às pessoas que viajam por interesses em cultura, sejam elas construídas ou imateriais. E mais, ainda que eu faça uma viagem para praticar esporte, inevitavelmente eu vou estar consumindo a cultura daquele local. Porque eu vou comer a comida daquele local, porque à noite eu vou sair na rua e vou ver alguém fazendo uma apresentação, porque eu vou visitar um casario antigo da cidade. Então o turismo cultural, ele pode existir como uma finalidade, eu faço a viagem por ele, ou eu faço a viagem por um outro tipo de turismo, mas acabo consumindo esse turismo cultural. E a gente viu que o que o Andrade coloca aqui como congressos e convenções, que é um tipo de turismo cultural, hoje já é chamado de turismo de evento. Aqui eu coloquei 3 fotos, relacionadas ao que ele propôs, aos eventos, aos negócios, aos estudos científicos como cultural, e a gente já viu que vai além disso. Turismo de negócios. Campo Grande vive do turismo de negócios. As pessoas que vêm, que fazem turismo a Campo Grande, geralmente são os viajantes ou pessoas que vêm a congresso. É o que causa interesse nas pessoas aqui, um grande centro. Ou elas vêm aqui e vão para o Pantanal, vão para Bonito, porque querem fazer turismo de natureza. Muitas pessoas viajam para fazer negócios, acordos, compras, visitar feiras. Era algo que, inclusive, não era nem considerado pela Organização Mundial do Turismo lá atrás como turismo. A Organização Mundial do Turismo chegou a dizer que o turismo representava o deslocamento mais que 24 horas, menos que um ano, por inúmeros motivos, desde que não envolvesse dinheiro. Troca de dinheiro. E hoje essa perspectiva já mudou, porque o turismo de negócios, ele movimenta milhões. O turismo desportivo, pessoas que viajam para praticar esportes ou viajam para assistir
a eventos desportivos, e a gente bem sabe o quanto uma Copa do Mundo e uma Olimpíada movimentam no mercado hoteleiro, no mercado de alimentação e bebidas, de transporte, no mercado das localidades, né? E ele é dividido aí em ativos e passivos. Ativos porque diz respeito àquelas pessoas que viajam para praticar o esporte. E passivo aquelas pessoas que viajam para assistir ao esporte, né? O turista espectador ou as delegações, de equipes de jornalista e assim por diante. Mas todos eles são discutíveis, porque nada hoje pode ser tão engessado numa realidade que diariamente se modifica. Da noite para o dia descobrimos o coronavírus. As fronteiras estão fechadas, os voos estão deixando de acontecer, infelizmente os hotéis estão demitindo pessoas. Esse turismo, daqui a um mês, quando tudo se normalizar, não vai ser mais igual. E a gente está fazendo parte desse processo, né? Então, as mudanças, elas são. Turismo de saúde, existe também uma crítica muito grande, né? Porque a gente percebe muita movimentação de pessoas pelas questões de saúde, né? A própria doenças graves, como câncer, por exemplo, as pessoas vêm do interior para o grande centro, e há quem diga que isso não seja turismo, justamente porque o que se leva em conta é como a gente vai chamar isso de turismo se a pessoa está triste, debilitada. Mas levando a cabo a teoria, se está havendo deslocamento, se está havendo hospedagem e consumo na outra cidade, ainda que a razão da viagem seja cuidar da saúde, a gente pode sim chamar de turismo de saúde, né? E aí a gente percebe hoje uma movimentação grande, né? A gente bem sabe que o Brasil é um país exemplar nas práticas cirúrgicas de cirurgia plástica. E já existem pacotes turísticos de estrangeiros que vêm para o Brasil, fazem um city tour, 2, 3 dias na cidade, faz a consulta com o cirurgião, passa pelos exames e faz a cirurgia e depois retorna à sua casa. Não deixa de ser um turismo de saúde. E a gente percebe hoje que a própria área hoteleira tem se despontado no mundo hospitalar. Os hospitais hoje entenderam que eles nada mais são do que um grande hotel para pessoas em processo de cura. E que melhorar a qualidade de estar num hotel, de estar num hospital, perdão, transformando, fazendo pequenas ações de acolhimento, de humanização nesse hospital, podem significar uma resposta, uma melhora muito mais rápida por parte do cliente. Em Campo Grande nós já temos o Hospital da Cacemes, da Unimed, que tem uma equipe de hotelaria hospitalar. A gente tem o próprio hospital universitário que tem buscado desenvolver ações voltadas à hotelaria, porque isso resulta positivamente na qualidade de estada do hóspede de saúde dentro daquele hospital. Então, iluminação, decoração, obviamente respeitando as especificidades da medicina, né? Não basta querer colocar carpete ou deixar o ambiente mais odorizado, mais cheiroso, porque o hospital tem uma série de exigências sanitárias, mas muita coisa pode se fazer, e um ramo aí relacionado à questão da saúde na hotelaria é a hotelaria hospitalar. Turismo religioso, esse é muito conhecido, esse tipo. Lá já desde as viagens antigas, a gente viu que nas viagens obrigatórias elas tinham um fundamento religioso. E o Brasil
lida intensamente com a questão da religião, seja ela qual for. Somos um país eminentemente católico, ou quase que católico, bem se dizer, mas existem todas as outras manifestações religiosas e isso é extremamente positivo. A gente vive esse sincretismo religioso, essa mistura de religiões, é parte do nosso cotidiano, não é? No período da escravatura, ao tentarem ensinar a religião católica para os negros africanos, eles, para fingirem que aceitavam, eles atribuíam a cada santo católico uma divindade das religiões africanas, e hoje a gente tem que a Iemanjá na Igreja Católica é representada por tal santo, e os indígenas também fizeram isso. Então esse sincretismo é muito claro. Basta a gente ver a lavagem das escadarias da Igreja do Bonfim em Salvador, é uma igreja católica, e quem faz esse ritual de lavagem são as baianas, e as baianas elas têm a raiz religiosa africana. Mas pensando no turismo religioso, ele tem a ver com as pessoas que se dirigem a destinos por questões místicas, religiosas, por crenças. Isso acontece de forma também individual, organizada, em grupo ou não grupo, e basicamente ele se divide em três: em romarias, em peregrinações e em penitências. A romaria diz respeito a eu ir ao determinado local porque eu creio, porque eu acredito. A peregrinação, eu vou ao local porque eu acredito, mas eu vou para pagar uma promessa no local. E a penitência, eu vou ao lugar porque eu acredito, eu pago uma promessa e eu inclusive me penitencio. Vou andar de joelho, ainda que os meus joelhos se machuquem. Vou me bater com chicote, ainda que eu venha ferir as minhas costas. E assim sucessivamente. E a gente percebe aí que no Brasil a gente lida com essas três realidades. Né? Eu posso só viajar por me simpatizar, eu posso viajar por simpatizar e pagar uma promessa, eu posso viajar por simpatizar, pagar a promessa e ainda me ferir de alguma forma. Elas vão se somando. A romaria é só romaria, a peregrinação traz a romaria dentro dela também, e a penitência traz a romaria e a peregrinação dentro dela. E a gente, quando vai para locais como Aparecida do Norte, em São Paulo, quando a gente vai para o Vaticano, na Itália, quando a gente vai para Fátima, em Portugal, Santuário de Lourdes, na França, ou quando a gente vai para Jerusalém, enfim, aqui eu estampei Chico Xavier, porque as pessoas iam até a cidade de Uberaba, na casa dele, e existem inúmeras movimentações cristãs, católicas ou não católicas, espíritas ou de religiões aí de raízes africanas ou de até outras localidades. O que a gente precisa entender que romaria diz respeito ao ir por me simpatizar, peregrinação ao ir por me simpatizar e para pagar promessa, e a penitência ir por me simpatizar, pagar promessa e ainda me ferir de alguma forma, né? Há pessoas que acreditam que o sofrimento ele permite a cura ou a libertação. E ainda existem inúmeros outros. O agroturismo, a gente vai ver, quando a gente tratar do turismo em áreas naturais, a gente vai ver um pouco a diferença de turismo rural, de agroturismo, mas agroturismo é aqueles que viajam para conhecer modelos de atividades ou de equipamentos que são utilizados na produção agropecuária. Então tem uma movimentação muito grande, existem brasileiros agrônomos
que viajam para os Estados Unidos para aprender o modelo de plantação, enfim, das fazendas de lá. Turismo climático e hidrotermal tem a ver com as termas, que é um outro nome para o que o Andrade chamou lá atrás de balneário. Turismo balneário. Turismo temático. Hoje nós temos o que a geografia, em alguma aula eu vou falar isso para vocês, chama de não lugar. Não lugar são os lugares construídos, sem resquícios culturais impregnados. Um parque temático é um não lugar. Né? Não tem sentido, é bonito, é gostoso, é divertido, mas é um ambiente frio, sem grandes significados, como um aeroporto, por exemplo. Importantíssimo para o turismo um aeroporto, mas o aeroporto é um lugar sem vida, sem um DNA, digamos assim. A gente vai poder falar com maior profundidade sobre isso. Mas há quem viaja para os lugares temáticos. Né? A Disney é um lugar em que a tematização ela é uma realidade. Cidade de Las Vegas, enfim. E não só turismo temático se faz na Disney, né? A gente pode encontrar, tem gente que vai para a Disney para participar de um evento, tem gente que vai para a Disney para participar de um esporte. Então esses tipos de turismo eles vão se somando. Um único lugar pode ter vários tipos de turismo. Turismo cívico institucional, aqueles que viajam para visitar monumentos pátrios. Então, seguir a Lopes da Laguna, que foi um exemplo que a gente utilizou, que tem o cemitério dos heróis, poderia ser um turismo cívico-institucional, mas poderia também ser um turismo cultural, a história, a cultura. E já que é um cemitério, ele pode ser o que a gente chama de dark tourism, ou dark turismo, ali embaixo. Turismo de incentivos. Turismo de incentivos eu também não gosto de atribuir como tipologia, mas como uma condição. O que é o turismo de incentivo? Turismo de incentivo tem a ver com aquelas empresas que, por exemplo, no fim do ano presenteiam os melhores funcionários. Isso é uma condição. Eu estou te presenteando, eu estou te incentivando. Mas esse incentivo pode ser para a pessoa viajar para a praia, para a pessoa viajar para um lugar que tenha características culturais muito fortes. Então, turismo de incentivo é muito mais uma condição do que um tipo. Ele entra naquele grupinho lá do turismo de férias, do repouso, do incentivo. Isso é muito mais condição do que tipo. Turismo urbano. Existem pessoas que viajam porque são encantadas com as cidades e elas querem fazer passeios a pé com guias de turismo local, porque o urbano é o que chama a atenção. Turismo urbano é um outro tipo aí. É bem difícil de encontrar essa denominação, na verdade. Dark turismo, dark em inglês é escuro, negro, dark tourism. E a gente vai ver no outro slide que eu acho que aparece turismo de excentricidades. É um tipo de turismo aí que tem se despontado nas pesquisas e que tem a ver com o interesse e a ida a locais que não necessariamente sejam belos, mas que tiveram uma certa representatividade na história e que, de certa forma, aparenta até ser estranho e desagradável fazer esse tipo de turismo, mas as pessoas fazem porque elas são curiosas e têm ânsia em aprender. E aí eu dou exemplo para vocês. Quando a gente vai para a Alemanha, para a Polônia, todos querem visitar os campos de concentração. Campo de concentração de Auschwitz, o campo de concentração de Dachau, ali perto de Munique. Não tem nada que emocione mais e que mexa com você do que visitar um campo de concentração. Parece até mórbido. A gente, quando entra num campo de concentração, a gente passa aquele resto de dia mudo. Mas isso traz uma carga de aprendizagem gigantesca. As pessoas que viajam para Paris ou para Buenos Aires, qualquer pessoa que vai para Buenos Aires, alguém vai dizer:
não deixa de visitar o cemitério da Recoleta para visitar o túmulo da Evita Peron e de um monte de outras pessoas. Coisa mais mórbida do que visitar um cemitério ou que visitar um conjunto de casas que se dizem mal assombradas, mas isso é curioso, isso tem historicidade, isso tem valor e isso é chamado de dark turismo, de excentricidades. O turismo esotérico tem muito a ver com a questão do turismo religioso, mas o esotérico está muito mais no campo do misticismo do que propriamente religioso. E aí a gente tem localidades no Brasil, como São Tomé das Letras, existem essas localidades em que que se formaram comunidades que acreditam em OVNIs, em UFOs, isso tem a ver com o esoterismo. O turismo sexual é uma realidade, infelizmente. O Brasil é conhecido também por isso. E o Brasil é culpado porque por muito tempo o Brasil se divulgou, as campanhas de turismo faziam questão de mostrar o corpo da mulher seminu nas praias cariocas e depois o Ministério do Turismo teve que fazer todo um trabalho para desmistificar isso, porque o Brasil é muito mais que futebol, que praia e que corpos perfeitos, né? E isso incentivou a prática de turismo sexual. Infelizmente, muitos estrangeiros vêm ao Brasil pela prática do sexo. E para piorar, a prática do sexo com menores de idade. Né? Então, é um tipo. Turismo de jogos e cassinismo. Né? Las Vegas, eu dei um exemplo da tematização, mas também é um tipo de turismo para as pessoas que querem jogar, frequentar cassinos e muitos locais têm cassinos. Às vezes eu não viajo por isso, mas se tem um cassino eu entro pelo menos para conhecer e tirar uma foto. Turismo virtual, hoje é o que a gente tem feito, de certa forma, é, pelo impedimento de viajarmos, mas é um tipo de turismo que a gente faz antes da viagem. Eu sou uma pessoa que antes de viajar eu entro nos sites, eu conheço a localidade, eu ando pelas ruas da cidade e quando eu chego na cidade, eu já estou preparado e melhor acostumado, ambientado, mesmo sendo a primeira vez de eu ter ido. A virtualidade hoje ela permite aí coisas interessantes. Turismo GLS, de gays, lésbicas, simpatizantes. Hoje a gente já tem um termo GLBT e assim por diante. Turismo da terceira idade ou melhor idade, e isso eu deixei em vermelho também, porque mais uma vez isso é muito mais condição do que tipo de turismo. O público gay, ele pode fazer qualquer um desses outros tipos de turismo. O ser homossexual é uma condição de quem faz o turismo e não é o fazer o turismo. E a mesma coisa com a terceira idade. A terceira idade pode fazer qualquer tipo de turismo. Terceira idade é uma condição da pessoa, ela tem idade acima dos 60, 65 anos. Mas isso não é o fazer turismo, isso é a condição da pessoa e ela faz o turismo que ela quer. Então essas tipologias nunca acabam. O que foi tipologia, talvez a gente questione hoje, o que é hoje pode não ser mais amanhã. Mas eu apresentei para vocês algumas tipologias generalistas para que no encontro depois da prova a gente possa entrar nas discussões dos tipos de turismo em áreas naturais. Aí a gente vai ouvir falar de turismo ecocientífico, de turismo ambiental, de ecoturismo, turismo de natureza, turismo de aventura, ecoturismo, a gente vai ouvir falar de agroturismo e tantos outros que acontecem sempre em ambiente natural. E faladas as modalidades, as formas e os tipos de turismo, para vocês alguns tipos de turista. Vou apresentar, pessoal, muito por curiosidade.
Os nomes, inclusive, são complicados e eu considero, em 20 anos de pesquisa no turismo, desnecessário a gente criar nome para os turistas. Ok, sabermos o que é turista, o que é excursionista e o que é viajante, mas talvez essas nomenclaturas aos diferentes tipos de turismo a gente vai recorrer a elas no momento de escrever um artigo ou algo nesse sentido, e daí nós recorremos ao material para usar a nomenclatura. E eu também não gosto muito de rotular os tipos de turista, prefiro chamar de turista e trazer a qualidade dele do lado, porque o que um autor colocou em 72 é diferente do que colocou em 97, de 79, de 72 e assim sucessivamente. Eu até meio que coloquei em cores o que bem se dizer é a mesma coisa, mas que foi escrito em tempos diferentes, por autores diferentes. Então essa tabelinha fica como curiosidade. Não vai ser cobrado em prova, mas fica como curiosidade. O plugin 72 dividiu os turistas em alocêntricos, mesocêntricos e psicocêntricos. Alocêntrico, aquele aventureiro, explorador que procura locais novos, convivendo com a população local, ele gosta de autenticidade, de experiência. Os mesocêntricos viajam individualmente, mas para locais onde todos viajam. Ele tem interesse em locais de reputação, então ele não se aventura a ir a um lugar que ninguém vai. Ele vai para onde as pessoas vão e desenvolve relações comerciais com aquela comunidade local. Ele vai consumir em restaurante, em loja, etc. E os psicocêntricos são aqueles que viajam a lugares que lhes são familiares, pacotes, deixam-se levar pelas influências sociais, gostam de andar dentro de uma bolha protegidos, com horário para tudo, horário para comer, horário para acordar, e eu brinco, horário para respirar, horário para tirar foto e assim por diante. Né? E aí cada um dos autores, o Cohen, em 72, em 79 ele escreveu de novo, o Smith, o Macintosh e tantos outros. São nomes que são dados, nomenclaturas que são utilizadas por todos eles, mas eu peço que a gente saiba o que é turista, o que é excursionista, o que é viajante e se for dizer, ele é um turista que gosta de explorar, não preciso lembrar na hora que aquele turista que gosta de explorar é um turista alocêntrico. São nomenclaturas que muitas vezes acabam complicando. Então, foram apresentados para vocês formas, modalidades e tipos de turismo generalistas e um pouquinho sobre tipos de turista. A gente vai fazer a prova no nosso próximo encontro. O líder da sala vai me contatar para agendarmos essa aula virtual ao vivo para fazermos uma revisão e tirarmos dúvida. Essa aula deve acontecer 2, 3 dias antes da prova. No dia que ela acontecer, eu trago mais informações sobre o tempo que a prova vai ficar disponível no ambiente virtual. E aí a gente continua depois da prova na nossa matéria. Quem sabe até lá as coisas se organizem e melhorem no nosso país. Eu agradeço muito pela atenção de vocês mais uma vez. Coloco-me à disposição. Até amanhã essa aula vai estar postada no ambiente virtual. As leituras dela já foram disponibilizadas e junto com a aula postada eu posto um fórum de perguntas e respostas para que dúvidas sejam tiradas. Muito obrigado, até breve, um grande abraço.